Olá, brasileiro. Você está planejando morar em Portugal com sua cidadania europeia, mas não sabe se a pandemia vai deixar? Eu tenho ótimas informações sobre isso. Essa semana nós tivemos duas notícias muito boas. A primeira é em relação ao primeiro dia sem Covid, sem mortes por Covid em Portugal. E essa foi uma notícia que teve muita repercussão aqui, uma repercussão muito positiva, eu acho que no mundo todo, né? É, Além disso, nós tivemos essa semana, começou ontem inclusive, o fim do estado de emergência. Então a gente passou agora para o estado de calamidade, que é um estágio mais brando, né, de controle. Obviamente que algumas questões ainda permanecem, como uso de máscara, né, em locais públicos, em ambientes fechados. Uma restrição, por exemplo, ainda que permanece, número de pessoas por loja, e algumas questões assim mais de controle, né? Para evitar aí um aumento de casos. Mas isso é muito positivo para quem está vindo para Portugal. Mas assim, o que tem a ver com o documento que você vai aprender a obter nesse vídeo? Eu te digo que tudo. Então fique aí que depois da vinheta eu vou falar mais sobre isso. Eu sou Johannes Schneider e você está no Trajeto Portugal, o canal do brasileiro europeu em Portugal. Siga-nos nas redes sociais para receber conteúdos preparados para você toda semana. E se você não está inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber novidades, novos vídeos assim que eles forem publicados. O cenário de hoje é a Praia da Marinha, uma das mais bonitas de Portugal e da Europa. E está entre as 100 mais bonitas do mundo. É uma praia que tem uma característica de falésia, né? Umas falésias deslumbrantes, um mar azul transparente, suave, e que fica numa região, a região do Algarve, né? A região, vamos dizer assim, mais agradável de clima de Portugal. E já foi referência por muitos anos do Guia de Portugal, inclusive. Daqui a 2 meses vai ser verão, né? Vai chegar o verão, quem sabe aí rola uma visitinha, né? Bom, se você está planejando mudar para Portugal, com certeza você está preocupado aí com a pandemia e com a sua saúde e da sua família, né, nesse processo de mudança. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o sistema de saúde aqui em Portugal, como que está a saúde de Portugal atualmente, né? Já dei até uma pista aí no início, né? E também sobre esse documento que é fundamental para esse processo de mudança. E ainda, né? Vou dar o passo a passo aí para você obter esse documento de graça pela internet e sem risco de cair numa exigência. Iniciando, né? Como funciona o sistema de saúde em Portugal? Ele é um sistema misto, então tem a parte pública e a privada. Pela parte pública é o Serviço Nacional de Saúde, que corresponde ao nosso SUS no Brasil. E o privado tem os planos de saúde e os seguros de saúde. E muito embora o Sistema Nacional de Saúde, o SNS, seja público, em alguns casos você paga, né, por consulta ou emergência. Mas é um valor residual, considerando que o governo ele tem um subsídio do governo, né, nesse atendimento, nesse custeio dos planos. E eu vou me usar de exemplo, né? Então, recentemente eu fui para o hospital e utilizei o Sistema Nacional de Saúde por telefone. Então, liguei e disse o que eu estava sentindo e eles me encaminharam para o hospital. Nesse encaminhamento eu não precisei pagar nada, porque foi feito pelo encaminhamento do SNS. Mas se eu tivesse ido direto ao hospital, por exemplo, na emergência, eu provavelmente pagaria uma taxa aí em torno de 18, 19 euros por esse atendimento, né? Mas, assim, para o sistema de saúde isso é considerado baixo, né? Uma taxa baixa. O gasto de saúde é elevado. Chama taxa moderadora. Então, a depender do tipo de atendimento, você tem uma taxa, às vezes você tem uma taxa bem mais baixa do que isso, essa é uma taxa, vamos dizer assim, já elevada, considerando o atendimento. Mas, assim, obviamente que é de fato subsidiado, então é um valor relativamente baixo. Mas quando você é encaminhado, não, você não tem nenhum custo, né, nenhum gasto. Uma consulta normal de clínica geral fora da urgência sairia menos de 5 euros, né? E algumas categorias também não pagam. Então, assim, os bombeiros, as pessoas que são doadoras de sangue também não pagam, grávidas, desempregados. Então, tem algumas categorias aí que, ainda que
o, haja o pagamento, eles são dispensados desse pagamento. E integram o Sistema Nacional de Saúde os chamados ACES, né? Que são os agrupamentos de centro de saúde. Também os hospitais e as unidades locais de saúde. E esses centros de saúde, eles funcionam como unidades primárias, né, de atendimento. Então, eles atendem a população, fazem encaminhamento para o hospital, vacinas. Então, toda essa parte, esse primeiro contato é feito dentro do centro de saúde. E essas unidades de saúde têm uma série de características e siglas diferentes, né? É meio uma sopa de letrinhas aí que a gente ouve. Mas tem, por exemplo, a UCC, que é a Unidade de Cuidado da Comunidade. Tem também a USF, que é a Unidade de Saúde da Família. Tem a UCSP, que é a Unidade de Cuidado de Saúde Personalizados, que é onde eu e minha família estamos cadastrados, e outras tantas, né? Bom, e o que elas têm em comum é que normalmente elas têm uma equipe multidisciplinar. Então tem médico, enfermeiro que atende ali, né, fora a parte administrativa. E normalmente o primeiro atendimento é feito nessas unidades. E depois de, caso o atendimento não se resolva ali na unidade, aí sim é feito o encaminhamento para o hospital. E outra coisa, né, na rede pública tem os cuidados urgentes e não urgentes. Então os urgentes normalmente são feitos em hospital, os não urgentes nas unidades de saúde, que é o chamado atendimento primário, né? Para não chegar já no hospital sem a necessidade. Eles fazem meio que um filtro disso dentro das unidades e também fazem alguns atendimentos que não têm um caráter mais de urgência, muito embora possa ter também. E além disso, né, ali nas unidades de saúde tem a parte de vacinação, tem a parte de acompanhamento dos utentes, né, que são os beneficiários de saúde. O médico da família, no nosso caso, por exemplo, a gente tem o médico da família que acompanha. Eu acho a ideia fenomenal, assim, acompanha a nossa família, tem o histórico de saúde nosso, encaminha para o hospital, pede exame, faz visita. Então, assim, esses médicos da família também são vinculados a essas unidades de saúde. E ainda falando no sistema público de saúde, o SNS, como eu citei, né, o Serviço Nacional de Saúde, tem esse atendimento por telefone ou pela internet, que no meu caso foi o encaminhamento para o hospital, mas além dessa triagem que eles fazem, eles também fazem aconselhamento sobre o uso de medicamentos, marcação de consultas, e é um serviço assim muito rápido, né? Eu particularmente fui atendido e foi um atendimento muito rápido porque eles lidam muito com urgência. E ainda existem diversos programas do SNS, inclusive com referência internacional. Um desses programas inclusive foi o motivo da gente ter vindo para cá, né? Ter mudado para Portugal. E contei até essa história na nossa trajetória aqui. Mas assim, tem programas excelentes aqui de saúde e que vale a pena conhecer. E no SNS, o Estado participa com custeio de vários medicamentos. Então, no caso de diabetes, esclerose múltipla, Parkinson, câncer, o Estado paga integralmente, desde que seja obtido pelo Serviço Nacional de Saúde essa medicação. E também, se for uma medicação obtida na farmácia, por exemplo, eles têm uma cobertura desse custo do remédio para o utente, né, para o beneficiário do sistema, de até 75%. E nesse percentual tem também a participação do Estado na compra, por exemplo, de óculos, lente de contato, prótese dentária, também com 75%. Mas como eu falei, além do sistema público de saúde, há o sistema privado, né? Então, se você quer contar com a comodidade a mais, não esperar por consultas, né, que por vezes aí no sistema público você tem que esperar, e tem mais escolhas, né, quer dizer, de profissionais, você tem tanto os planos de saúde como o seguro de saúde, né? Os planos de saúde são como no Brasil, então mais ou menos você escolhe, né, o plano de saúde, tem uma certa cobertura. Alguns planos são vinculados a hospitais aqui, outros têm uma série de profissionais aí, de credenciados, né? Profissionais credenciados que você pode marcando consulta. Você vai convencionar uma abrangência, né? Quer dizer, o que vai te cobrir aí nesse atendimento. Mas normalmente tem uma coparticipação. Então você paga um percentual, assim, um valor pequeno de uma consulta
particular. Basicamente é isso. E você tem também o seguro-saúde, que ele é mais abrangente, né? Você tem muito mais oferta de profissionais. Ele te cobre também uma série de outras questões aí, invalidez, morte, doenças mais graves, né? Mas obviamente que ele tem uma limitação de idade, porque você, a partir de uma certa idade, você já tem um risco muito alto, então essas seguradoras normalmente não cobrem. E além disso, você é submetido a um formulário, né, para verificar a sua situação, né, se tem doença pré-existente, entre outras questões, né, porque eles têm, dependendo do plano, uma certa exclusão, né. Então, mas também, né, por outro lado, é um plano muito mais caro, né, um seguro, é um seguro mais caro do que um plano de saúde. Então, a depender da situação, é uma avaliação para você, né, o que é melhor para você e para sua família. Qual a situação atual da saúde em Portugal, né? Portugal tem um sistema de saúde moderno e eficiente. E isso tem assegurado aí um bom atendimento, né? Pelo menos o que a gente tem visto aqui. Bom atendimento aos utentes, que são esses beneficiários, como eu falei. Mas óbvio que ele encontra uma série de dificuldades também, porque é um país que tem uma população mais envelhecida. Isso é um problema mundial, né? Então, saúde realmente tem uma série de questões, o custo é elevado, mas Portugal, pelo que eu vejo, tem assim um bom sistema de saúde. E exemplo disso é que recentemente nós tivemos a notícia aí de que Portugal contratou 3.600 médicos só em 2021. Então isso é uma evolução de fato. Quando a gente vê esse número para o Brasil, parece até pouco, né? 3.600 médicos é quase nada no universo de 210 milhões de população, né? Mas em Portugal, que tem pouco mais de 10 milhões, é um número alto, né? Um número relativamente alto. Tem que considerar que, lógico, né? Portugal tem 5% da população do Brasil, né? Mas, de fato, eles têm uma preocupação com a saúde, isso praticamente eu vejo aí no dia a dia, nos noticiários, sempre é uma discussão muito intensa sobre isso. E assim, eles buscam dar muita atenção a isso, né? Ao sistema de saúde aqui do país. Claro que o crescimento da população é um fato que agrava aí o sistema de saúde do mundo inteiro. Em Portugal não é diferente, mas aqui proporcionalmente, em relação ao resto aí dos países, o crescimento é muito menor. Então eu acho que isso também contribui, né, para que esse sistema seja de fato eficiente. Eu fui atendido algumas vezes no sistema de saúde e particularmente eu me surpreendi positivamente em relação à velocidade do atendimento, a forma que eu fui atendido. É, assim, eu fiquei bem impressionado com o sistema de saúde daqui. E nesse tempo que eu estou aqui, eu já fui atendido 5 vezes no sistema de saúde. Aquele primeiro que foi o SNS que me encaminhou, né? O segundo foi o próprio hospital que me atendeu também. Teve um outro momento também que eu caí da escada e arrebentei a canela na escada. E também fui bem atendido nesse momento, foi o terceiro atendimento. E mais dois na unidade de saúde, que eu estou vinculado. E assim, uma avaliação minha, assim, pessoal, foi muito positiva. Então acho que de fato é um sistema eficiente. Mas lógico que não é um sistema perfeito, né? Então existe aí um tempo aí, você não é atendido de imediato, né? Você tem, em relação às consultas aí, um tempo de espera, especialmente nas cidades com mais pessoas aí, Lisboa, Porto. Mas é um sistema que atende bem. Eu particularmente acho que não tem necessidade de ter um plano privado, né? Mas cada um tem a sua realidade e deve avaliar conforme a sua necessidade. E recentemente eu vi uma notícia aqui, vou botar até o link na descrição, de vários estrangeiros que usam aqui Portugal como um segundo lar, vamos dizer assim. Então eles compram imóveis aqui e passam a temporada aqui, passam nos seus países. Então tem os ingleses, tem alemães, franceses, os próprios espanhóis aqui do lado, né? Então, nesse tempo aí da pandemia, eles preferiram ficar aqui. Então, muitos não voltaram para os seus países, estão aqui até hoje e estão esperando as coisas se acalmarem nos outros países. E o motivo que eles alegam é que se sentem mais seguros aqui, que vem assim, que é
a disciplina aqui, a preocupação com o próximo é muito forte. Então eles se sentem mais seguros aqui e só vão voltar quando as coisas acalmarem. E de fato saímos de uma situação de líderes em mortes, né? Que é 3 meses atrás, para 0 mortes, né? Bem recente, em 3 meses. Então é um tempo muito curto. Isso, obviamente, uma série de controles que foram feitos, né? Controle de fronteira, de voo, e principalmente a disciplina que eu falei, né? Aqui eu percebo uma preocupação com o coletivo muito forte. E não é só em relação a esse tipo de restrição das pessoas ficarem em casa, em vários aspectos, no dia a dia, no trânsito. Então isso faz uma diferença. O coletivismo aí, a preocupação de onde eu vou estar invadindo o espaço do próximo. Então você vê isso muito forte aqui e isso tem me impressionado muito positivamente em relação a Portugal. E o que eu acho é que essa redução repentina aí dos números, inclusive de mortes, se dá, lógico, pelo sistema de saúde, que eu acho que é um bom sistema de saúde, mas também pelo comportamento, como eu falei aqui e vi na notícia, me pôs para pensar em relação a isso. Isso tudo fez com que as pessoas tivessem uma preocupação maior, né, com o próximo e os números foram caindo assim de uma forma bem intensa. Ao mesmo tempo, as UTIs vão se esvaziando, ficam os leitos de UTI aí, tanto que eu acho que em nenhum momento ficou estrangulado assim de não ter vaga em UTI, isso não. E aí, obviamente, que reduz o número de mortes. Se você tem vaga, você tem mais atenção, né, para as pessoas e o controle é maior. Mas vamos falar agora do documento que eu citei no início e que vai te possibilitar aí ter acesso ao sistema de saúde em Portugal, né? E você vai obter de forma gratuita e totalmente pela internet, né? De uma forma mais fácil. O nome desse documento é PB4. Você, como brasileiro, você tem direito também. Ele é conhecido como SEDAM ou PTBR-13. Ele é um certificado com base nos acordos internacionais aí, que foram feitos com Cabo Verde, a Itália e Portugal. E ele faz com que você use esse seguro saúde, né, e possa usar o sistema de saúde de Portugal como um cidadão português. Então você tem toda a cobertura aí, como se você fosse um cidadão local. E ele foi disponibilizado pelo governo brasileiro de forma gratuita e você vai conseguir fazer ele com facilidade. E quando eu falo de usar o sistema como um português, é nas condições do sistema, né? Então, quando é nas condições que são gratuitas, né? Por exemplo, nesse encaminhamento você também não vai pagar. Mas quando for pago, obviamente, você paga, como o português paga também, só que num custo muito menor, porque tem o subsídio aí do Estado. E que se você fosse, obviamente, custear isso, sairia muito caro. E como ele é um seguro-saúde, você pode usar ele para cobrir as obrigações, né, viagens internacionais aí no espaço Schengen, né? Então, você tem que ter um seguro, salvo engano, com valor de cobertura de 30 mil euros. E esse seguro, na verdade, ele é dispensado com o PB4, porque é uma espécie de seguro-saúde. E só para esclarecer, caso você não saiba, né, o espaço Schengen foi um acordo feito já há muitos anos para abertura das fronteiras e circulação dos europeus, né, entre os países. Ele é uma espécie de seguro-saúde, mas ele não é um seguro-viagem, né? Então, assim, ele não te dá a cobertura que o seguro-viagem dá. Por exemplo, cobertura lá no caso de perda de malas, se você perder o voo, no caso de doença mais grave, internação, ou mesmo óbito, né? Então, se você de fato vai viajar, por exemplo, a outro lugar da Europa, se vai ficar só em Portugal, você tem a cobertura. Mas se você for para outro lugar da Europa, passar por Portugal e for para outros países, você vai precisar do seguro viagem de qualquer forma. Então, é isso que você tem que avaliar, tá? Mas, obviamente, assim, se você puder, acho que a melhor opção é ter o PB4 e também um seguro de viagem, que você fica coberto aí na totalidade. Mas voltando à obtenção do PB4, antigamente você tinha que ir nos núcleos do Ministério da Saúde aí, nas capitais, né, para conseguir requerer esse certificado. E hoje você consegue fazer pela internet, né, de uma forma super rápida. Eu vou te mostrar agora um tutorial que vai te facilitar bastante aí, tanto para a obtenção, né, para o requerimento,
como também para não cair em exigência, porque normalmente aí tem algumas situações que ele bloqueia e você tem que novamente tá acionando aí o sistema. Então vou dar a dica aí para você não cair nessa exigência do Ministério. Mas antes de iniciar o processo, eu sugiro que você separe a documentação, né, porque você vai ter que mandar essa documentação digitalizada juntamente com o formulário. Então a documentação é o RG, o CPF, comprovante de residência, né? Se você não tiver no seu nome, e aí é o grande lance aí para não cair na exigência, é já juntar um documento que comprove a sua vinculação com o titular da conta. Então, digamos que você tenha lá uma conta de luz, que seja no nome do seu cônjuge, mãe, seja lá o que for. Então você precisa mostrar algum documento, uma certidão, algo que comprove aí que você tem um vínculo com essa pessoa, para que não caia exigência. Se for um comprovante de residência com nome diferente, no caso de casado, por exemplo, se está com nome de solteira, isso tudo pode cair em exigência e aí trava um pouquinho, porque você vai voltar, vai cumprir a exigência e é mais um prazo aí para esperar. Então vamos lá, né? Mão na massa. Bom, então estamos aqui no site do GovBR, né, do governo, onde tem um serviço. E a gente vai... Esse endereço, inclusive, do acesso aqui já está na descrição do vídeo. O que a gente vai fazer, né? A gente vai, se não tiver cadastro, fazer um cadastro no site. Então, clique em iniciar aqui, onde tem obter certificado. Ele vai pedir aqui o CPF, se você não tiver, obviamente o cadastro, não vai aparecer nada aqui, você vai ter que entrar no Crie Sua Conta Gov. A gente vai usar aqui o número de CPF para facilitar. Vou colocar aqui CPF, nome. A gente aceita aqui os termos, não sou um robô, e avança. Aí já no item validar dados, ele pede o nome da mãe, vou colocar aqui, data de nascimento, qual mês do nascimento, e avança. Aqui habilitar cadastro por e-mail ou SMS, então vou colocar aqui por SMS e o celular. Avancei, chega um número aqui no meu celular, chegou, já coloco aqui o código, avanço. E é para colocar aqui uma senha com caracteres, todas essas informações, né, números. Então, colocada aqui a senha, conclui, e pronto, o sucesso já está sendo redirecionado, né? E agora a gente já tem cadastro, então vamos entrar aqui no cadastro. Então, digitamos aqui no campo acesse sua conta, coloca o CPF e avança, né? Aí coloca a senha e entra. Então já está aqui os dados, né, o nome. O que a gente vai fazer agora aqui? Então, feito o login, a gente tem acesso aqui ao portal de serviços. Ele já vem com uma série de dados preenchidos, né? Ele vai perguntar o destino, a gente coloca aqui em Portugal, se é visitante ou é residência, o nome, conforme passaporte, sobrenome, e aí você vai preencher, né? Se é brasileiro, número do passaporte, data de emissão, são vários dados aí que tem que ser preenchidos. Dados do solicitante, dados do contato, o e-mail, né, de contato que já vem automático, e prosseguir para o passo 2. Bom, antes disso, né, voltando aqui na parte de informações adicionais, nesse campo você vai preencher se o comprovante de endereço seu tiver um nome diferente do seu. Você tiver com o nome de solteiro, por exemplo. Isso porque pode dar
uma travada lá. Então você vai precisar, de fato, de repente anexar um documento que comprove que você tem uma vinculação com o titular da conta, do comprovante de residência. E aqui na parte dos dependentes, se você tiver dependente, você vai colocar sim, vai preencher os dados, vai colocar lá o nome completo, o grau de parentesco, data do nascimento e dados do passaporte, que vão aparecer aqui. Também vai ter o campo para anexar a cópia do passaporte de cada dependente. E depois que você preencher todos esses dados, né, você vai prosseguir para o passo 2. Ele vai pedir que você revise, veja se tá de acordo, né, com o que você preencheu, a documentação. E aí você vai finalizar para enviar a solicitação. Tá? Enviou a solicitação, eles vão analisar e você já vai ter o retorno, vai conseguir acompanhar tudo pelo site. Não tem mistério. E ao final, né, quer dizer, sendo aprovado, não tiver nenhuma exigência, você basta entrar no site e imprimir o PB4, o sedã, né, e levar para sua viagem. E quanto tempo leva para ficar pronto, né? São 15 dias, em média. Tá? Ele tem a validade por um ano, ou se o seu passaporte tiver uma validade menor, ele vai ter a validade do seu passaporte, mas você não vai precisar renovar, né? Porque essa altura eu acho que você já vai ter aí o certificado de residência, né? Então você já vai estar como um utente, né? Vai ter o documento de utente e não vai precisar renovar. Mas se for necessário, é o mesmo procedimento do requerimento. E a dica que eu dou é quando o documento ficar pronto, PB4, você vai até um cartório que faça o apostilamento na sua cidade e traga esse documento apostilado. Porque muito embora assim, não esteja tão claro que precisa ser apostilado, já vi relatos de pessoas que passaram dificuldades de que o hospital ou o centro de saúde aceitasse o PB4 sem esse apostilamento de AIA. Então, eu sugiro que você faça para não ter dor de cabeça. Quando você for fazer seu registro no SNS, lá na unidade você vai fazer a troca aí do PB4 pelo utente. Então, não vai mais precisar se preocupar com isso. E se você tiver dúvida qual unidade de saúde que você vai se inscrever, normalmente é a unidade de saúde próxima da sua residência. A depender aí de onde você estiver morando, qual conselho estiver morando, de qual distrito, né? Para você fazer a sua inscrição no centro de saúde como cidadão da União Europeia, você vai precisar só apresentar como documento o seu passaporte, o certificado de registro de cidadão da União Europeia, que na verdade é a autorização de residência, eu já falei disso aqui nesse vídeo, e também um atestado da junta da freguesia, que você vai conseguir obter também após estar residindo na cidade. Com isso você vai obter o documento do utente do SNS. Né? Outra dica que eu dou também, se você tiver filhos, principalmente, você já pedir a transcrição do boletim de vacinas, né, do cartão de saúde da criança, no posto, no centro de saúde. Eles pegam o nosso cartão de vacina do Brasil, passam todo a limpo aqui na unidade de saúde e transformam isso num arquivo eletrônico. Então, assim, qualquer médico vai poder verificar, não precisa ficar carregando o documento. Pode ter alguma diferença na vacinação, no caso, meus filhos, eles tiveram que ainda tomar 2 vacinas, que no Brasil nós não tomamos, mas que aqui é comum e está nesse quadro, né, de vacinas de Portugal, da Europa. Então, a dica é essa, né? Não deixar de fazer isso não, porque facilita, agiliza muito aí nos atendimentos. E o médico da família, né? Você vai, no momento que você se cadastrar, você vai receber uma ligação dizendo quem é o seu médico da família. E a partir daí ele vai passar a acompanhar a sua família, né? O médico designado. É possível trocar de médico, né, em certas situações, mas normalmente passa pelo diretor da unidade, tem que ter uma justificativa. Assim, tem que ser algo que realmente vale a pena para você fazer, assim, se você realmente não achar que não bate aí com você, com sua família. Mas esse médico, normalmente é bom ter o mesmo médico para toda a família, que acompanha aí com mais facilidade a situação da família, o histórico, né?
Então, acho que vale a pena ficar com o médico, a não ser que seja realmente algo que te incomode muito. E como cidadão da União Europeia, você também tem direito a um cartão sanitário de urgência, né? Que junto a um modelo que chama modelo 111, você pode viajar e ter essa cobertura no caso de urgência em qualquer país da União Europeia. É bem interessante. Então, resumindo o que tratamos aqui, né? Falamos aí do sistema de saúde de Portugal, também como está a saúde de Portugal, né? A questão da Covid, como que está aqui o controle. Falamos também sobre a obtenção do PB4, o que é o documento, como obter. Fizemos aí um passo a passo também, né, para facilitar esse processo. Falamos também da aquisição de medicamentos, médico da família e uma série de outras dicas aí também, que eu acho que agregam aí nesse processo de mudança. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, deixe aí seu like, compartilhe com as pessoas que de repente podem estar precisando dessas informações. E se você quiser fazer algum comentário, de repente sugerir algum vídeo ou algum tema específico, ou mesmo deixar alguma mensagem, deixe seu comentário aí que eu vou responder tudo com muito gosto. Obrigado pelo seu tempo, melhores cumprimentos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.